Você conseguiria sobreviver na savana africana por apenas 24 horas com o corpo que você tem hoje? Sem presas, sem garras, sem pelagem especial, sem velocidade extrema. Agora pensa, se você tivesse que escolher uma única adaptação física para aumentar suas chances de sobreviver lá, qual seria? Força? Velocidade? Camuflagem? Visão perfeita? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que na savana, o corpo é literalmente a fronteira entre a vida e a morte, e que cada detalhe físico das espécies que vivem lá é uma obra-prima esculpida pela seleção natural. Vamos entrar juntos na savana e entender como cada músculo, dente, pelos, formato de perna, orelha e até a cor dos olhos tem um motivo muito específico para existir. E, se você ficar até o final, vai descobrir qual a adaptação física mais poderosa domina essa paisagem e por que ela pode ser considerada a moeda definitiva da sobrevivência na savana. Imagina o seguinte cenário: sol escaldante, nenhum lugar para se esconder, poucas árvores, pouca água, predadores observando de todos os lados. Esse é o palco da savana. Agora, pensa em um leão, uma gazela, uma girafa, uma hiena e um abutre. Todos vivem no mesmo lugar, enfrentam o mesmo calor, mesma seca, o mesmo risco, mas cada um deles tem um corpo totalmente diferente, quase como se cada espécie tivesse recebido um kit de ferramentas exclusivo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais importante. Entender que na savana não vence o mais forte isoladamente. Vence quem tem o corpo mais bem adaptado ao seu papel específico. E a partir de agora, você vai enxergar cada animal da savana como uma máquina altamente especializada de sobrevivência. Vamos começar falando do próprio campo de batalha, o ambiente físico da savana. Sem entender isso, nenhuma adaptação faz sentido. A savana é um ambiente de extremos. Tem duas estações bem marcadas, uma chuvosa, onde a vegetação explode em vida, e outra seca, onde tudo parece morrer. Gramíneas dominam a paisagem. Árvores são espaçadas e quase sempre retorcidas. Não existe sombra em abundância. Não existe água em abundância. Não existe abrigo em abundância. Esse ambiente cria uma pressão brutal. Os animais precisam aguentar calor intenso durante o dia e, muitas vezes, noites frias. Precisam percorrer grandes distâncias em busca de alimento e água. E, o mais importante, precisam ver sem serem vistos, ou atacar sem serem percebidos. A savana é aberta, quase sem esconderijos. Isso obriga as espécies a usarem o próprio corpo como armadura, como arma e como disfarce. E aqui surge uma pergunta que quase ninguém faz. Por que tantos animais da savana têm cores aparentemente sem graça? Marrom, bege, cinza, meio amarelado, parece pouco criativo, mas esse visual é uma das adaptações físicas mais inteligentes. A coloração críptica, que se confunde com o tom da terra seca e das gramíneas, cria uma camuflagem natural tanto para predadores quanto para presas. Mas essa é só a camada superficial. O ambiente da savana também exige adaptações para lidar com a seca. Muitos animais precisam armazenar água, reduzir a perda de líquido e até concentrar urina para não desperdiçar. Outros migram. Alguns têm cascos fortes para aguentar terrenos duros e rachados. E muitos desenvolveram corpos leves para economizar energia. E tem uma adaptação física que parece simples, mas é extremamente poderosa. O tamanho do corpo. Animais maiores perdem calor mais lentamente e aguentam melhor mudanças bruscas de temperatura. Animais menores se aquecem rápido, mas também se desidratam com facilidade. Então, até o tamanho físico de uma espécie é calibrado pelo clima e pela disponibilidade de recursos da savana. Nada ali é por acaso. Se você está comigo até aqui, prepara, porque agora vamos entrar no confronto clássico da savana. Predador contra presa e como o corpo de cada um é moldado para esse duelo constante. Quando a gente pensa em savana, pensa imediatamente em leões caçando zebras, guepardos correndo atrás de gazelas, hienas disputando carcaças. Essa cena que você já viu em documentários é, na verdade, um show de adaptações físicas funcionando em tempo real, muitas vezes em questão de segundos. Vamos começar pelos predadores. Pensa em um leão. Ele não é apenas forte. O corpo do leão é construído para a explosão de força em curtas distâncias. Músculos poderosos nos ombros e nas patas dianteiras permitem agarrar presas grandes. As garras retráteis, afiadas e curvas, funcionam como anzóis para segurar a vítima. Os caninos são longos e robustos,
projetados para perfurar pontos vitais, como pescoço e traqueia. E ainda tem a mandíbula, que se abre em um ângulo enorme, justamente para conseguir morder e manter a presa imobilizada. Agora, contrasta isso com o Gircian, com o guepardo. Ele é o animal terrestre mais rápido do mundo, mas essa velocidade tem um preço. O corpo do guepardo é magro, leve, com coluna extremamente flexível, que funciona como uma mola, permitindo passos gigantes a cada corrida. As narinas são grandes, o coração e os pulmões são desproporcionalmente volumosos, tudo para garantir oxigênio suficiente durante a perseguição. As garras não são totalmente retráteis, o que melhora a tração no solo, como se fossem pequenos tacos de corrida embutidos nas patas. Mas essa adaptação física para a velocidade também traz fragilidade. O guepardo não é tão robusto quanto um leão. Não tem a mesma força para enfrentar presas muito grandes, nem para disputar carcaças com outros carnívoros. Ou seja, ele é o especialista em corridas relâmpago, mas não em lutas longas. E o que as presas fazem diante disso? A gazela de Thompson, por exemplo, não consegue ser mais forte que um leão, mas pode ser mais rápida e mais ágil que muitos predadores. O corpo dela é leve, com membros longos e finos, perfeitos para corridas em zigue-zague. O coração é grande, a musculatura é adaptada para resistência e manobrabilidade e, além de correr rápido, ela conta com visão lateral ampla e audição apurada, e são adaptações físicas sensoriais para detectar perigo à distância. A zebra também não é, apenas, uma variação de cavalo listrado. Seu corpo é adaptado para corridas de longa distância, com músculos resistentes e cascos duros, preparados para terrenos irregulares. Mas a maior arma da zebra pode não ser a velocidade. Sim, o coice. As pernas traseiras são extraordinariamente fortes. Um chute bem dado pode quebrar ossos de um predador. É uma adaptação física de defesa ativa, não só de fuga. Agora pensa, o que acontece quando a presa corre mais? Enxerga melhor ou se camufla melhor? Os predadores precisam responder com adaptações ainda mais refinadas. É o que chamamos de corrida armamentista evolutiva. À medida que a presa fica mais rápida, o predador que não acompanha fica para trás e morre de fome. Então, gerações após gerações, só sobrevivem os indivíduos com corpos ligeiramente melhores para caçar. E assim, aos poucos, a espécie inteira muda. Se você ainda está comigo, aqui vem um detalhe que quase ninguém nota. Em muitos casos, essa batalha não é apenas de força ou velocidade, mas de inteligência corporal. Um leve ajuste na posição dos olhos, na flexibilidade da coluna ou na forma dos cascos, pode decidir quem vive e quem morre em uma perseguição. Mas predador e presa não vivem apenas de correr e lutar. A savana apresenta outro desafio gigantesco: sobreviver ao clima extremo, e é aqui que as adaptações físicas para lidar com o calor, o frio e a seca entram em cena de forma impressionante. Imagina passar o dia inteiro sob um sol que beira 40 graus, sem ventilador, sem sombra constante, cercado por vegetação baixa e ar quente. Como o corpo aguenta isso? Muitas espécies da savana desenvolveram verdadeiros aparelhos de refrigeração embutidos. Olha o caso do elefante. As orelhas dele não são grandes por acaso. Elas funcionam como radiadores naturais. Por dentro, as orelhas dos elefantes são cheias de vasos sanguíneos. Quando o animal abana as orelhas, faz o sangue circular mais rápido e dissipar calor, ajudando a resfriar o corpo inteiro. É uma adaptação física espetacular para um animal gigante que, por causa do tamanho, tende a reter muito calor. A girafa, por outro lado, enfrenta outro tipo de desafio. Com aquele pescoço longo, ela precisa bombear sangue até o cérebro, que está muito acima do coração. Para isso, desenvolveu um coração incrivelmente forte e um sistema de vasos sanguíneos com válvulas especiais que evitam que a pressão suba demais quando ela abaixa a cabeça para beber água. Isso também é uma adaptação física à savana, porque beber água é um momento de vulnerabilidade, e se o corpo não estivesse preparado, a girafa poderia literalmente desmaiar ao tentar matar a sede. E tem mais. Muitos mamíferos da savana possuem pelagem clara para refletir parte da luz solar. Outros têm pelos poucos densos, permitindo que o calor escape mais facilmente. Alguns, como certas espécies de antílopes, têm glândulas especiais e padrões de circulação sanguínea pensados para manter o cérebro em uma temperatura adequada, mesmo quando o resto do corpo esquenta. Agora, pensa no problema da água. Em grandes períodos de seca, quem desperdiça água morre. Muitos animais desenvolveram rins eficientes, capazes de concentrar muito a urina
reduzindo ao máximo a perda de líquido. Outros, como camelos em regiões de savana mais árida, armazenam gordura na corcova, que, quando metabolizada, libera água no organismo. Não é exatamente armazenar água direta, mas é um truque metabólico que se apoia em adaptações físicas muito específicas. Os hábitos diurnos e noturnos também se conectam com o corpo. Algumas espécies têm olhos adaptados para enxergar melhor ao amanhecer e ao entardecer, fugindo do calor extremo do meio-dia. Outras possuem pelagem que ajuda a reter um pouco do calor à noite. Quando a temperatura cai, esse vai e vem de calor e frio faz com que até detalhes como a espessura da pele e a quantidade de gordura subcutânea sejam calibrados pela seleção natural. Se você ainda está aqui, agora vem um ponto fascinante. Enquanto muitos animais se protegem do calor pelo corpo, as plantas da savana fazem algo parecido, e isso impacta diretamente as adaptações físicas dos animais que dependem delas. As gramíneas possuem raízes profundas para buscar água no subsolo. Árvores como as acácias têm espinhos para se proteger de herbívoros, o que, por sua vez, forçou esses herbívoros a desenvolverem línguas grandes, bocas resistentes e lábios grossos capazes de comer folhas espinhosas sem se machucar demais. Mais uma vez, o corpo dos animais está respondendo ao corpo das plantas em uma dança evolutiva impressionante. Falando em plantas e alimento, vamos entrar agora no mundo dos herbívoros, que parecem vítimas indefesas, mas carregam adaptações físicas incríveis para explorar a vegetação da savana e sobreviver a ela. Pode reparar, a savana é cheia de herbívoros de diferentes tamanhos, formas e estratégias. Girafas, zebras, minos, gazelas, búfalos, impalas. À primeira vista, parece uma repetição de animais de 4 patas com chifres ou pescoços estranhos. Mas quando você olha de perto, percebe que o corpo de cada um deles é uma resposta direta ao tipo de alimento que consome e à maneira como se protege. A girafa é o exemplo mais óbvio. O pescoço longo é uma adaptação física que permite alcançar folhas altas onde poucos concorrentes conseguem chegar. Mas ele não é só comprido, é forte, cheio de vértebras alongadas e músculos potentes. Isso também permite que as girafas usem o pescoço como arma. Em disputas entre machos, elas balançam o pescoço como um martelo, dando golpes violentos com a cabeça. Ou seja, uma adaptação originalmente ligada à alimentação se torna também uma defesa e uma ferramenta de competição sexual. As zebras, por sua vez, não têm pescoços gigantes, mas possuem dentes específicos para pastar gramíneas duras e abrasivas. Os dentes delas crescem continuamente, compensando o desgaste. O padrão de listras, além de potencialmente confundir predadores em manadas, funciona como adaptação física ligada ao calor e até a proteção contra insetos, ajudando a reduzir picadas de mosquitos. Os gnus e muitos antílopes têm corpos mais compactos e pernas longas. Isso permite migrar por grandes distâncias à procura de pasto. Os cascos são adaptados para terrenos variados, do solo lamacento, após chuvas às superfícies secas e rachadas na estiagem. Os músculos são projetados para resistência, não apenas para sprints curtos. Agora, observa os chifres. Não são apenas enfeites. Em muitas espécies, os chifres servem para defesa contra predadores e principalmente para disputas entre machos na época de acasalamento. O formato dos chifres, se são curvos, espiralados, longos ou pontiagudos, é resultado de pressões evolutivas específicas. Em algumas espécies, chifres mais grossos e robustos oferecem proteção melhor contra ataques laterais. Em outras, pontas mais finas perfuram melhor. Os herbívoros também exibem uma grande variedade de adaptações digestivas. Muitos têm estômagos compartimentados ou processos de fermentação complexos para extrair nutrientes de plantas fibrosas e muitas vezes pobres em nutrientes. E essa anatomia interna é sustentada por um corpo que precisa ser leve o suficiente para correr, mas volumoso o bastante para abrigar um sistema digestivo eficiente. Se você ainda está me acompanhando, aqui vai uma curiosidade que liga tudo isso. A forma como os herbívoros comem, pastam, escolhem partes da planta e se movimentam afeta o próprio ambiente da savana, o que, por sua vez, influencia as adaptações físicas de outros animais, incluindo os carnívoros e os decompositores. Agora vamos descer mais um nível na cadeia alimentar e falar das adaptações físicas dos carnívoros em detalhes, porque eles são os grandes símbolos da savana,
mas também dependem profundamente do corpo das suas presas para evoluir. Pensa em um grupo de leões caçando. Eles não saem correndo o tempo todo, porque não têm a resistência de um gnu em longa distância. Então, qual é a estratégia física embutida no corpo deles? Furtividade, força concentrada e coordenação. Os músculos das patas traseiras são feitos para impulsos potentes. A coluna é relativamente flexível, ajudando a aumentar o alcance dos saltos. O pelo, de cor próxima ao tom da savana, oferece camuflagem. E o bigode, que parece apenas um detalhe, ajuda a perceber a posição exata da presa durante o ataque, principalmente quando estão muito próximos. As hienas têm mandíbulas tão fortes que conseguem esmagar ossos grossos. Seus dentes são adaptados não só para cortar carne, mas para triturar material duro. Isso permite que elas comam quase tudo de uma carcaça, aproveitando recursos que outros predadores ignoram. O corpo robusto, com patas dianteiras mais altas que as traseiras, dá a elas resistência impressionante. Elas podem seguir uma presa ferida por longas distâncias até ela desmoronar de exaustão. Os chacais e os cães selvagens africanos, por sua vez, possuem corpos mais leves, adaptados para cooperar em grupo, perseguir presas de forma estratégica, quase como um time muito bem sincronizado. Seus focinhos longos e orelhas grandes contribuem para olfato e audição aguçados. E mais uma vez, o formato do corpo segue o estilo de vida: agilidade, persistência, coordenação. E não dá para esquecer dos carniceiros aéreos. Com os abutres, eles têm asas grandes, adaptadas para planar por longos períodos sem gastar muita energia, aproveitando as correntes de ar quente que sobem da savana. O bico é forte e curvo, ideal para rasgar carne dura. A falta de penas na cabeça é uma adaptação física que ajuda na higiene, já que eles introduzem a cabeça em carcaças e evitam que restos de carne fiquem grudados em penas, reduzindo o risco de infecções. Se você está seguindo esse raciocínio, percebe uma coisa: cada carnívoro da savana ocupa um nicho físico diferente. Uns são especialistas em ossos, outros em carne fresca, outros em caça de grupo, outros em perseguição rápida. E o corpo de cada um é desenhado exatamente para esse papel, evitando competição direta excessiva e permitindo que todos coexistam. Agora entra em cena um grupo muitas vezes ignorado, mas com adaptações físicas igualmente incríveis. Os animais menores e os engenheiros da savana, como suricatos, javalis e cupins. Suricatos, por exemplo, têm garras longas para cavar tocas no solo, onde se protegem do calor e dos predadores. Os olhos têm uma borda escura natural, quase como um óculos de sol embutido, reduzindo o brilho intenso. O corpo é pequeno, leve, perfeito para ficar em pé nas patas traseiras, observando a paisagem. Essa posição ereta é uma adaptação ligada à vigilância. Enquanto alguns procuram comida, outros, com o corpo em pé, varrem o horizonte em busca de perigo. Os javalis possuem presas que se projetam para fora da boca, funcionando como armas de defesa. O corpo baixo e musculoso permite que corram rápido e se movimentem em vegetação densa. A pele é grossa, ajudando a proteger contra mordidas e arranhões. E os cupins, em escala menor, constroem verdadeiras catedrais de terra. Os cupinzeiros funcionam como estruturas de ventilação natural, mantendo temperatura e umidade internas relativamente estáveis, mesmo com as variações extremas lá fora. Esse tipo de construção só é possível porque a anatomia dos cupins, suas mandíbulas e a produção de secreções que endurecem a terra permitem levantar essas torres. E, indiretamente, esses cupinzeiros oferecem abrigo para outras espécies, desde répteis até mamíferos. Se você ainda está aqui, respirando essa paisagem junto comigo, agora é hora de unir tudo isso e chegar na parte mais surpreendente da nossa jornada. Qual é, afinal, a adaptação física mais importante para se viver na savana? Ao longo de tudo o que vimos, deu para notar uma coisa: não existe uma única adaptação física mágica que resolva todos os problemas. Velocidade sem resistência pode matar. Força sem camuflagem pode ser inútil. Bons dentes sem visão afiada não ajudam a encontrar comida. No entanto, um padrão aparece. As adaptações físicas mais importantes na savana são aquelas que aumentam a eficiência no uso de energia. Por que isso é tão poderoso? Porque a savana é um ambiente de escassez intermitente. Às vezes tem comida, às vezes não. Às vezes tem água, às vezes não. Quem gasta energia demais para caçar, fugir, se reproduzir ou simplesmente se manter fresco tem menos chances de sobreviver em períodos difíceis.
Por isso, corpos que conseguem fazer mais com menos têm vantagem. O guepardo é rápido, mas só consegue sustentar a corrida por pouco tempo. Se errar, perde não só a refeição, mas uma quantidade enorme de energia. Já um cão selvagem pode não ser tão rápido, mas tem resistência para perseguir por mais tempo, usando energia de forma mais eficiente. A zebra tem um corpo ajustado para percorrer longas distâncias buscando pasto. Não só para correr em sprints curtos, os elefantes, apesar de grandes, caminham de forma relativamente econômica, e suas orelhas ajudam a regular temperatura sem esforço absurdo. Até o padrão de listras da zebra e a coloração da pelagem de muitos animais ajudam a reduzir estresse térmico e, com isso, o gasto de energia com termorregulação. Então, pode-se dizer que a grande moeda da savana é a energia. As adaptações físicas mais importantes são aquelas que permitem economizar energia e aplicá-la de maneira estratégica. Correr só quando vale a pena, lutar só quando necessário, migrar na hora certa, aproveitar o alimento até o último nutriente. Se você prestar atenção, isso conecta tudo: forma do corpo, tamanho, tipo de músculo, formato dos dentes, cor da pele e estrutura das orelhas, espessura da pelagem, padrões de circulação sanguínea. Tudo converge para um objetivo: sobreviver gastando o mínimo de energia possível em um ambiente onde cada caloria conta. E aqui vem a grande revelação. Conclusão que talvez mude a forma como você olha para qualquer animal na savana. As adaptações físicas não são só vantagens individuais, elas são a base de todo o equilíbrio ecológico desse ambiente. Quando a anatomia de uma espécie muda, isso altera sua maneira de comer, fugir, caçar, se reproduzir. E essas mudanças reverberam pela cadeia alimentar inteira, impactando plantas, predadores, presas, decompositores e até o próprio clima local. Resumindo, a importância das adaptações físicas para as espécies que vivem na savana é total. Sem elas, nenhuma espécie sobreviveria ali. A savana é um laboratório vivo, onde cada corpo é um projeto testado ao extremo. Visão aguçada, pernas longas, pescoços gigantes, orelhas radiadoras, pelagem camuflada, mandíbulas esmagadoras, asas planadoras, garras escavadoras, chifres de combate. Tudo isso não é decoração, é sobrevivência pura. Se você chegou até aqui, agora eu quero saber de você qual a adaptação física da savana mais chamou sua atenção e qual delas você escolheria para ter. Se pudesse sobreviver ali por um dia, comenta a sua resposta, curte o vídeo se esse mergulho pela savana fez você enxergar os animais de outro jeito e se inscreve para continuar explorando o mundo natural com esse olhar mais profundo e curioso. Porque, no fim das contas, entender as adaptações físicas da savana não é só descobrir como os animais vivem, é entender também como a própria vida encontra jeitos criativos de vencer os desafios mais extremos do planeta. E isso, com certeza, ainda rende muitas histórias para contar.